Você é um jovem mequetrefe que costuma fazer besteira, e após quebrar uma estátua sagrada, começa a ser amaldiçoado, e sua vida está por um fio. E esse é o anime de terror Yami Shibai. Então vocês já sabem o que fazer. Então fiquem espertos e com fôlego, porque no ruim nós sai correndo. Mas agora, bora pra história. Nossa primeira história do dia se chama Formigas Leão, e vou te falar, não sei o que é isso, mas tenho certeza que ser mordido por ela não vai ser legal, e que o melado vai descer. A história começa contando sobre uma funcionária de uma empresa que era muito dedicada, e sua colega de trabalho estava sem ir trabalhar por alguns dias e o pessoal estava comentando, e ela não sabia se tinha acontecido algo, mas estava feliz porque assim ela conseguia ser a melhor. Ela passa o dia todo trabalhando e quando percebe já anoiteceu, e vemos que ela não é a verdadeira trabalhadora brasileira, pois aqui assim que dá o horário do expediente, nego já pede pra sair e ainda coloca na justiça se ficar mais, e quando anoitece ela ainda fica mais um tempo e só sai do trabalho quando já é meia-noite. E no dia seguinte ela quase não dormiu e quando estava indo pro trabalho começa a pensar que seria uma boa ter ficado em casa, pois já estava muito cansada dessa rotina. Mas é nisso que se constitui uma treta, pois ela começa a andar por um parque que nunca tinha visto e ao invés de ela voltar e olhar no GPS, ela continua para saber onde dava. Chegando no final ela percebe que tem um deserto e aquilo não fazia sentido estar ali. E do nada ela começa a afundar na areia e ela começa a pensar como seria bom voltar pro trabalho. E quando ela percebe, tudo mudou e ela estava desesperada sem entender o que tinha acontecido. E galera, na boa, se ela não sabe, imagina eu. Vamos ficar igual o Irineu. Você não sabe nem eu. Chegando no trabalho, seu chefe chama para conversar e diz que ela não poderia mais cometer erros, ou seria o fim para ela. E ela não entende por que ele disse isso se ela era a pessoa mais dedicada do trabalho, além de nunca errar. E ela começa a pensar que depois disso queria estar longe daquele lugar, pois não aguentava mais essa vida. E do nada ela percebe que foi parar naquele deserto mais uma vez e haviam várias pessoas que simplesmente sumiram da empresa, e elas estavam chupadas até o caroço e ela acaba afundando na areia. E agora vemos um outro trabalhador que não estava mais aguentando aquela vida, e ele começa a pensar em sair do trabalho, e quando percebe estava andando naquele mesmo parque, e quando olha para o deserto tem várias pessoas em fila, e nisso ele percebe que deu ruim, pois começa a afundar. E se eu tivesse que interpretar essa história, diria que as pessoas estão trabalhando para sobreviver, e quem não aguenta é atolado. E como diz meu amigo Bola de Fogo, vai me enterrar na areia? Não, vou atolar. Galera, quem diria que um funk consegue representar a vida tão bem assim? E pra você ficar mais tranquilo, vamos pra segunda história, que é mais feliz, e se chama Pegadas na Neve. E começa contando a história de dois irmãos que estavam passando férias em uma região com muita neve, e eles têm a ideia de fazer um boneco de neve, pois seria a marca deles ali. E eles começam a fazer várias bolas de neve. Eles estavam usando algumas toucas com sinos na ponta, então eles poderiam se localizar caso algo acontecesse. E o irmão mais velho começa a contar que mais cedo estavam com os amigos na floresta quando viu um bicho muito estranho voando, e eles tentaram tirar fotos, mas o bicho acabou sumindo, então eles tentariam outro dia. E é agora que a treta vai começar, pois eles conseguem montar o boneco de neve e agora precisavam pegar as peças para fazer o rosto do boneco. E eu acho estranho isso, pois eu fiz 5 bonecos e já vieram completos. A menina consegue achar algumas partes, mas quando olha para trás seu irmão simplesmente sumiu, e ela fica assustada, mas percebe algumas pegadas na neve. Então provavelmente ele estava por perto. O problema é que ela estava seguindo estava cada vez mais longe. E sabemos que nessas histórias costumam terminar com o melado descendo. E ela continua andando e usa o sininho no gorro para saber onde ele estava. O problema é que começam a aparecer muitos passos na neve e ela acha que ele se encontrou com seus amigos. E depois ela encontra alguns passos estranhos que não eram humanos. E lembra da história que seu irmão contou sobre o monstro que estava voando, e aquilo parecia marcas de trenó. E quando está andando, ela percebe que tem um pouco de melado no chão, mas como o som do sininho ainda estava tocando, ela acha que seu irmão estava chamando. O problema é que as pegadas dela desaparecem para poder voltar, e do meio da floresta tem alguma coisa gigante se aproximando, então só acha que ela pode dar adeus.
É, galera, é por isso que eu falo que não se pode andar por lugares desconhecidos, porque na kitnet às vezes eu me perco, agora imagina no meio da floresta, sem ninguém pra pedir ajuda. Então faz o seguinte, deixa o like maneirinho no azeite e se inscreve aí, porque você vai estar sempre bem localizado. Porque no ruim, vem aqui que te ensina a dar uma voadora no mochila de criança. E agora, vamos continuar? Nossa terceira história do dia se chama Maldição. E começando com esse nome, te garanto que não é 50 mil que vão colocar na sua conta, mas se você quiser, pode colocar na minha. E começa contando sobre um jovem mequetrefe do colegial que gostava de fazer besteira, e andando de bike pela cidade, ele acabou quebrando a cabeça de uma estátua, e seus amigos dizem que aquela estátua era a proteção da cidade e diz pra ele tomar cuidado. Chegando em casa, seus amigos ligam pra ele e começam a dizer que agora ele estaria amaldiçoado e por questão de tempo daria uma falecida de leve, mas ele não sabia se aquilo era verdade ou não, e seus amigos pedem pra ele avisar quando tudo estivesse dando ruim. E galera, o que eu digo, pra ter amizade assim, é melhor adotar um cachorro, porque no ruim ele te avisa se tiver um espírito mequetrefe por perto. Ele está em casa bolado com seus amigos quando alguém começa a jogar pedras pela janela, e quando ele vai ver, tem um cara estranho do outro lado da rua, que estava observando e torcendo pra ele ter sido amaldiçoado, e nisso ele fica assustado. No dia seguinte, no colégio, as coisas começam a ficar esquisitas, pois todos estão comentando o que aconteceu e queriam ver o que ia acontecer com ele quando a maldição chegasse. E ele fica bolado e vai pra casa. O problema é que no meio do caminho ele vê aquele mesmo cara esquisito e tenta atravessar a rua correndo, e quase dá uma falecida de leve. E isso está igual premonição, você não consegue falecer se não for da forma que a morte quer. Seus amigos aparecem e perguntam se ele estava bem, e ele já estava surtando com todos rindo e falando que querem que ele se ferre, e seus amigos dizem que ele estava ficando maluco, pois ninguém estava falando nada. E do nada ele começa a escutar algumas pessoas falando mal dele, e quando percebe quem estava falando, eram vários espíritos mequetrefes, e ele tenta correr assustado, mas acaba caindo de uma escadaria e dá uma falecida de leve, e ele cai exatamente onde estava a cabeça quebrada da estátua. Traduzindo, a maldição era verdade. Agora vamos para a nossa última história do dia, que se chama Telefone de Lata. E só com esse nome já vemos que essa família é a falsa pobre, porque na minha época fazíamos com um copo de plástico, e a história começa contando sobre um pai de família que era muito feliz, e sua filha aparece toda feliz dizendo que fez um telefone de lata e barbante, e ela chama pra brincar, e ela vai pro quarto. Mas essa história já começa cabulosa, pois quando ele vai escutar o que sua filha estava falando, ele escuta uma voz chamando o seu nome, e ele reconhece aquela voz e se assusta. E quando ele vai no quarto de sua filha, ela está conversando com alguém, e ela diz que estava conversando com uma moça muito legal. E galera, vou te falar, sei que o Japão é avançado tecnologicamente, mas você me falar que até o telefone de lata e barbante tem Wi-Fi é sacanagem. E o pai diz pra ela não falar com essa moça e fica pensativo como pode ser que ela tenha conseguido falar. E vimos que no passado ele estava dando uma brincada errada fora do casamento, e quando estava para terminar com essa mulher, aconteceu um acidente e nunca mais se falaram. E o pai tenta esconder o telefone, pois logo ela esqueceria e não teria chance de ligarem do além, pois o interurbano costuma ser bem caro. E durante a noite ele está de boa quando escuta um som de um telefone e percebe que não era o seu, nem o despertador. E quando olha para o lado, sua filha já estava acordada e estava falando com ela. E a mulher começa a dizer que até que enfim conseguiu falar com ele e agora ela poderia ir para casa dele. E vimos que isso foi a decadência dele, pois sua família vai embora e a casa começa a ficar bagunçada. E quando ele percebe, o barbante estava indo na direção do armário, mas quando ele abre não encontra o Mario. Mas lá tem uma presença do mal que o puxa e ele dá uma falecida de leve. E é por isso que eu falo que é melhor fazer um plano da Vivo. É galera, essas foram nossas histórias de terror do dia. E não entendo vocês, eu tento trazer uma história de terror e vocês dizem que não conseguem parar de rir. Aí depois sou eu que uso tóxicos. Então deixa o like, se inscreve aí se for novo e se for velho também. Às vezes o YouTube desinscreve as pessoas. Agora vou nessa que tem mais vídeos pra editar. Então beijos, abraços e fui!